Se você encontrou e quiser se colocar em pé. A palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, é cortante como espada alguma de dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Faz, Senhor Deus, com que a tua palavra, Pai, possa encontrar guarida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, conta-se a história de um homem que observava um escultor trabalhando. Dentro do ateliê daquele homem tinha uma pedra muito grande de mármore. E durante semanas, aquele homem que observava o trabalho, ele só escutava batidas de martelo, via uma poeirada danada sendo levantada e pedaços de pedra caindo ao chão. Por repetidas vezes ele foi lá e o que ele via era isso, não é? Alguma coisa muito sem forma, poeira sendo levantada, pedaço de pedra caindo, até que certo dia ele voltou àquele ateliê e, para surpresa dele, ele viu esculpido um leão de uma perfeição muito grande. E aí ele perguntou àquele escultor: como que você conseguiu, daquela pedra sem forma, fazer esse lindo leão? E a resposta daquele homem foi a seguinte: simples. Eu fui retirando da pedra tudo que não parecia com o leão. Eu fui retirando da pedra tudo que não parecia com o leão. Irmãos, essa é uma ilustração clássica da vida cristã. Por quê? Porque para nos tornarmos semelhantes a Cristo, nós precisamos retirar da nossa vida tudo aquilo que não nos faz parecer com Cristo. E o objetivo da vida cristã é esse: buscar desenvolver na minha vida o caráter de Cristo. Cada situação, cada luta, cada tempestade que eu e você passamos é um aprendizado, é uma ferramenta nas mãos do Pai para remover de nós
aquilo que não parece com o nosso Senhor. E aí, irmãos, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele mostra quais as marcas que devem ser vistas na vida daqueles que desejam refletir Cristo. A palavra cristão, ela significa exatamente isso, pequeno Cristo. Então, o desafio de ser um cristão não é de ser membro de uma igreja, não é estar aqui por 5, 10, 20 anos, ou mesmo ser o fundador de uma. É a nossa vida poder refletir características do caráter de Cristo. E aí, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto que o caráter de Cristo é revestido de compaixão. Revestir significa e dá a ideia de colocar uma roupa, uma vestimenta. E a vida cristã não é uma vida somente de doutrina. A doutrina, na verdade, ela serve para me conduzir à prática. Então, a vida cristã é um revestimento também de atitudes. A doutrina me ensina o que eu devo fazer na prática. E ela nos ajuda, porque como está frio, e assim como o nosso casaco, ele nos protege do frio, a misericórdia, ela nos protege de vivermos relacionamentos frios, distantes e indiferentes. Porque, na verdade, irmãos, muitas vezes o mundo pergunta o seguinte: olha, quem merece o amor? Porque note, nós somos muito mais que dados a amar pelo merecimento do que pela misericórdia. Não é? Eu empresto alguma coisa a quem me empresta alguma coisa, eu faço bem a quem me faz alguma coisa. Essa é a lógica do mundo. Mas Jesus não pergunta somente quem merece ser amado. Pela sua misericórdia, ele pergunta quem precisa ser amado. E às vezes nós temos que olhar para o mundo com o olhar de Jesus, perguntando quem precisa. Porque Jesus disse isso, não é? É muito fácil fazer o bem àquele que me faz o bem. É muito fácil ser recíproco a quem está sempre colaborando. Mas o caráter de Cristo, irmãos, ele aparece quando a misericórdia, ela fala mais alto do que o julgamento, porque nós somos bons no julgamento. Mas a misericórdia de Jesus aparece quando essa misericórdia é maior do que a minha capacidade de julgar. Quem anda perto da cruz de Cristo tem que aprender a olhar as pessoas com um olhar de graça, de misericórdia. O amor de Cristo não procura merecimento. O amor de Cristo, que deve estar na nossa vida, antes de tudo e sobre todas as coisas, ele procura uma oportunidade de servir. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos que maior é aquele que serve? Então, é a predisposição no coração de servir. E quem se exime de servir, quem foge do serviço, não entendeu o que é misericórdia. Está ainda, mesmo que dentro da igreja, na lógica do mundo, que é na lógica do merecimento. Eu não vou fazer porque não merece. É a lógica do mundo.
mas dentro da casa de Deus, e o Senhor que nós abraçamos, Ele nos ensina a procurar oportunidades de servir. Porque, como o pastor Sandro bem disse no início do culto, é tudo para Ele, é para a glória dEle. Lembra que Jesus disse, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste? Então é isso. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que o caráter de Cristo, ele floresce na humildade. O verso de número 12 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade e humildade. Vivemos uma cultura, irmãos, que ensina as pessoas a serem vencedoras, a subir, a galgar degraus, e nada contra, mas Jesus, e volta a bater nessa tecla, nos ensinou a servir. Se há algo que eu posso fazer e não faço, eu estou fugindo da minha responsabilidade de servir. E a humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Não é pensar menos de mim, é pensar menos em mim e pensar mais no outro. As árvores, irmãos, que carregam-se de frutos, elas costumam inclinar, o galho inclina, porque ela tem muito fruto. O milharal, por exemplo, se tem uma espiga de milho e ela está oponente para cima, é porque ela está vazia, não tem nada lá dentro. Mas se ela se inclinar, é porque tem alguma coisa lá, ela tem fruto. E a palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. E assim também acontece, irmãos, com quem amadurece espiritualmente. Não é por altivez, não é por se achar melhor, não, é por serviço. É para colocar a vida à disposição. Então, quanto mais parecido com Cristo nos tornamos, menos necessidades temos de provar quem somos. Quanto mais nós nos aparentarmos ou parecermos com Jesus, menos a gente vai ter necessidade de provar alguma coisa. Porque a humildade, irmãos, é a fragrância de uma alma que esteve aos pés de Jesus. É interessante a história do apóstolo Paulo, porque nas primeiras cartas de Paulo, ele escrevia assim, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Só que a vida vai passando e nas últimas, no meio lá ele diz, o apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus. E na sua última carta, ele diz assim, eu, apóstolo Paulo, o principal dos pecadores. Sabe por quê? Porque quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, mais nós vamos entendendo que Ele é grande e nós somos pequenos. Pequenos. Ele é grande. Então, irmãos, os maiores no reino de Deus não são os que mais aparecem, não são os mais destacados, mas são aqueles que melhor servem, que colocam a vida à disposição do serviço do Senhor. Mas, em terceiro lugar, o caráter de Cristo, ele nos ensina a aprender a perdoar. Verso de número 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Olha, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós
também. E essa palavra suportar, irmãos, ela tem dois entendimentos. O primeiro entendimento é igual a esse pedestal. Esse pedestal também é um suporte, porque ele está suportando esse microfone. Sem esse pedestal, esse microfone estaria talvez no chão ou em cima de alguma coisa. Então, ele é um suporte, ele é um apoio. Então, apoiar o outro, suportar no sentido de ser um suporte, ser um apoio para o outro. Mas o outro entendimento, irmãos, é esse mesmo, é suportar. Às vezes é difícil, às vezes é contrário à nossa vontade, às vezes é contrário ao nosso querer. E eu tenho que entender que eu não sou a palmatória do mundo, dono da razão, e o meu Senhor me pediu para que eu pudesse suportar e perdoar, assim como Cristo nos perdoa. Perdão não é um sentimento, é uma decisão baseada na graça que eu já recebi, porque o Senhor também me perdoou, porque o Senhor, Ele riscou a cédula que era contra mim. Paulo, irmãos, não diz que as pessoas seriam perfeitas, ele sabia que as pessoas eram falhas, que as pessoas poderiam ferir, que as pessoas poderiam decepcionar, e por isso ele aponta para Cristo. Assim como Cristo fez, faça você também. Porque o perdão, ele não muda o passado, mas ele ressignifica o que passou e ele nos projeta para um futuro melhor. A mágoa, ela tem o poder de aprisionar o coração, mas o perdão abre as portas da liberdade. Porque quando eu não perdoo, eu levo o desafeto comigo para onde quer que eu vá. E isso é terrível. E isso é muito ruim. Perdoar não é dizer que não doeu, porque às vezes dói. Mas perdoar é dizer que a dor não vai governar a minha vida. E eu vou abrir mão de me apegar a ela e vou me apegar à graça de Cristo. Eu vou olhar para Jesus e vou dizer: se o Senhor me perdoou de tantas mazelas, de tantos erros, quem sou eu para reter o perdão, para reter a graça à vida de alguém? Mas Paulo também vai dizer, irmãos, que o caráter de Cristo, ele é governado por dois trilhos. Ele é governado pelo amor e pela paz. Versos 14 e 15. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Paulo chama o amor de vínculo da perfeição. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que o amor é como uma espécie de cola divina que mantém unidas todas as outras virtudes. O que mantém unido todas as outras virtudes? O amor. Porque sem amor, bondade vira aparência, sem amor, a humildade vira teatro, sem amor, o perdão, ele vira uma obrigação. Mas como eu falei, pensa num trem. Ele precisa ter dois trilhos paralelos um ao outro, para que ele não venha a sair da rota, para que ele possa chegar ao destino. Então, irmãos, da mesma forma, os trilhos de um trem, e precisam de ambos, dos dois lados, o amor e a paz são os trilhos
que conduzem a vida cristã. Eu amo a Deus, eu tenho paz no coração. E por amar a Deus e ter paz no coração, eu suporto. Por amar a Deus e ter paz no coração, eu perdoo. Por amar a Deus e ter paz no coração, eu caminho a segunda milha. Porque, na verdade, o amor é a assinatura visível de Cristo na vida dos seus discípulos. E precisamos aprender a amar. Porque onde o amor governa, irmãos, os conflitos, eles não reinam. O amor está governando. Não é dizer que não vá haver conflito. Os conflitos fazem parte da nossa natureza humana, mas o conflito não vai reinar. Sabe por quê? Porque o amor vai prevalecer. A paz de Cristo, irmãos, não depende, nunca dependeu da ausência de tempestades, porque as tempestades estão aí, elas se levantam, mas a paz de Cristo depende da presença do Senhor em nossa vida. Lembra dos discípulos no mar? A tempestade queria virar o barco. Os discípulos viraram para Jesus, que dormia na proa do navio: Senhor, não te dá que morramos. Mas Jesus estava no barco e acalmou a tempestade. Porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E em último lugar, irmãos, o caráter de Cristo é alimentado pela sua palavra e pela gratidão. Versos de número 16 e 17, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, caráter, ele não se desenvolve por acaso. É com intencionalidade. Eu preciso querer e buscar. Lembra da imagem do homem que estava querendo esculpir numa pedra? Ele era intencional, ele sabia, ainda que os demais olhando não soubessem, ele sabia o que ele queria esculpir. Então eu e você precisamos saber o que queremos. A palavra, irmãos, ela molda a nossa mente. Por isso nós precisamos ler a palavra, porque ela molda a nossa mente. A adoração, irmãos, ela molda o nosso coração. Por isso que ele diz aqui, olha, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, porque o louvor, ele vai moldando o nosso coração. E a gratidão, irmãos, molda a perspectiva. Eu olhar para a situação e na situação ver motivos para agradecer a Deus. Hoje eu fui visitar o pastor Mário e ele falou assim: eu não sei por que eu estou aqui, mas eu já falei de Jesus para os céus, que era o rapaz que estava do lado dele, e ele já tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Agora, orem por ele. A sua esposa é de uma outra religião. E ele vai ter uma barreira espiritual dentro de casa. Mas quem sabe aconteceu com o pastor Mário o que aconteceu com Esther. Lembra da Esther? Quando ela estava lá dentro do palácio do rei Assuero, e que ela tinha que conversar com o rei a respeito, né, da designação que foi dada por Amã, né, o edito de Amã, que era para perseguir e matar os cristãos, e ela estava relutante, porque se ela aparecesse diante do rei e o rei não esticasse para ela o seu bordão, ela poderia ser morta. E aí o seu tio Mardoqueu disse assim: Esther, quem sabe
não foi para este fim que o Senhor te colocou dentro desse palácio. Então, irmãos, nas situações adversas da vida, nós não vamos agradecer pela situação, mas na situação nós vamos ver um motivo para darmos glória ao nome do Senhor. Porque quando a palavra de Cristo habita, Cristo aparece. Cristo aparece. Quando Jesus é visto em nós, irmãos, o mundo encontra uma razão para acreditar que Ele continua transformando vidas. E eu termino dizendo, irmãos, que a voz que mais ouvimos acaba moldando quem nos tornamos. A voz que mais ouvimos acaba moldando quem nos tornamos. Que vozes temos ouvido? Por isso, irmãos, a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus. Por isso, a necessidade de termos os nossos lábios cânticos que adorem e exaltem ao nome do nosso Deus. A voz que mais ouvimos acaba moldando quem nos tornamos. Eu quero te convidar a falar com o Senhor nesse momento e que você pergunte a Ele nessa hora: Senhor, que voz eu mais tenho ouvido no meu dia a dia?